estamos de regresso para a habitual revista de imprensa internacional. Nunca sem antes espreitar a primeira página do jornal A Bola. Aqui temos hoje em grande destaque, nesta terça-feira, dia 22 de outubro, o trio de ouro. Falo de Ronaldo, João Félix e de Bernardo Silva, os três portugueses na corrida final à Ballon d'Or. Duas estreias e o mesmo de sempre. O vencedor é conhecido a 2 de dezembro. Grande destaque para os três portugueses que estiveram em grande evidência nesta última temporada. Em cima também grande destaque, sem tréguas, o Sporting. Cortes com as claques aplicam-se já na Liga Europa. A Juveléu e os Diretivo Ultras 21 respondem com fortes críticas a Frederico Varandas e já mesmo uma petição para nova Assembleia Destitutiva. No Benfica, Lage pede personalidade de Champions. A mensagem do treinador no balneário em vésperas de receber o Lyon para consultar nesta edição do Jornal A Bola. Há otimismo por Rafa. O extremo trabalha com cuidados, mas deve recuperar a tempo de jogar com o Lyon. No Futebol Clube do Porto, Conceição à espera de Corona. Mexicano continua em dúvida para a recepção ao Rangers. E Saravia assume-se como plano B para o lado direito da defesa. Não menos importante, no Desportivo das Aves, Inácio saiu. Petit tem proposta para ir treinar o Desportivo das Aves, atual lanterna vermelha da Primeira Liga Portuguesa. Comigo em estúdio tenho o Miguel Cardoso Pereira para nos ajudar a fazer uma análise a esta edição do Jornal da Bola e também para nos levar numa viagem sobre o que se passa lá fora. Miguel, muito bom dia. Bom dia. Temos aqui este destaque dos três jogadores portugueses nomeados para a Bola de Ouro. Enfim, o mesmo de sempre, não é? E duas estreias. Como é que analisas estas nomeações? Sim, a questão do Cristiano Ronaldo acho que até dispensa qualquer tipo de comentário. Penso que já é... cativo, não é? Sim, tem um lugar cativo. Nesta lista de 30 tem normalmente depois nos três finais e inclusivamente tem possibilidades também de ser distinguido com a Bola de Ouro, talvez possibilidades menores do que aquelas que seriam de esperar depois de não ter vencido o prémio de melhor do mundo da FIFA. De qualquer das formas, é sempre evidentemente um jogador que já em toda esta geração nos habituou a estar nestes momentos. O caso do Bernardo Silva já é um pouco diferente. Não lhe quero chamar uma surpresa, porque atendendo à qualidade que o jogador tem demonstrado em Inglaterra e também na Seleção Nacional. Mas depois de ter falhado o prémio da FIFA, não é? Sim, mas aí se calhar aí sim com alguma surpresa, essa ausência, esta presença já não me parece que seja uma surpresa, parece-me realmente correta, justa, claramente merecida. É claramente um jogador que faz sentido nesta lista de melhores e, portanto, tem ainda essa componente de novidade, mas perfeitamente compreensível e já um pouco expectável, até diria. O caso do terceiro elemento, e de qualquer das formas é sempre de destacar o facto de haver três portugueses nesta lista de 30 jogadores. Não são propriamente muitos países que têm esta capacidade na formação de jogadores, mas o caso do João Félix acaba sinceramente por ser um pouco mais surpreendente. É verdade que estamos a falar de uma lista de 30, portanto há ainda espaço para segundas, terceiras e quartas escolhas no que diz respeito àqueles que podem ser os jogadores que realmente podem ser distinguidos com a Bola de Ouro. De qualquer das formas, eu penso que, mesmo levando em consideração que o João Félix ganhou o campeonato português no ano passado e também a Liga das Nações pela Seleção Nacional e protagonizou, sobretudo, pelo menos à escala mundial, foi sobretudo isso que interessou, a Liga das Nações também, mas menos, a maior transferência, portanto a transferência de 120 milhões do Benfica para o Atlético de Madrid, mas eu diria que, atendendo àquele que tem sido o rendimento do jogador em Espanha e também na própria Seleção Nacional, onde tem deixado um pouco a desejar, apesar de já ter algumas oportunidades, é verdade que estamos a falar de um jogador jovem, tudo isso, mas para já não há propriamente um grande entusiasmo com aquilo que o jogador tem feito nesta altura, e portanto acaba por ser uma inclusão nesta lista que talvez seja um pouco mais surpreendente, garantidamente mais surpreendente do que as outras duas de que falámos há pouco, mas ainda assim um motivo de orgulho, claro, ter três jogadores portugueses com possibilidades diferentes de vencer o prémio, mas ainda assim um orgulho por ter os três nesta lista. Dia 2 de dezembro vamos conhecer quem é o vencedor da Bola de Ouro. Recordo que Lionel Messi e Van Dijk, finalistas também do prémio da FIFA, estão nomeados para este mesmo prémio. Vamos então viajar pelo mundo para sabermos o que se passa lá fora e quais os principais destaques da imprensa internacional. Miguel, começamos pela Argentina, estou certo? Sim, vamos começar pela Argentina, porque é verdade que estamos todos habituados a grandes operações de segurança em grandes jogos de futebol, estamos todos habituados a saber tudo aquilo conhecemos todos aquilo que envolve
envolve as particularidades do futebol argentino, particularmente os casos de violência, a forma como as claques, aquelas barras bravas, como dizem, influenciam muito, portanto, não apenas o ambiente dos jogos de futebol, mas muitas vezes a própria gestão dos clubes, e vamos falando às vezes até um pouco disso. Uma Libertadores que teve que vir para a Espanha. Exatamente, esse caso foi paradigmático, ao fim e ao cabo, e agora estamos a assistir neste momento, de acordo com aquilo que escreve o Olé e também alguns jornais generalistas, já vamos a seguir mostrar a capa do Clarín, o clássico entre o Boca e o River para a segunda mão da meia-final da Libertadores, portanto que pode levar uma das equipas garantidamente à final, depois do 2-0 na primeira mão em casa do River. Esta segunda mão vai ser na Bombonera e o jogo está a ser preparado com uma operação de segurança que se diz nunca antes vista no futebol argentino. Trago aqui alguns dados que são partilhados por todos os jornais argentinos que consultei esta manhã. Uma gigantesca operação de segurança com a participação do próprio Ministério da Defesa. Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa a sério. 1.500 polícias apenas no estádio. 1.500, não estamos sequer a falar das zonas envolventes da própria cidade. 1.500 polícias dentro e fora e, portanto, mesmo à volta no perímetro do estádio. E deve haver grandes cortejos para... Helicópteros também das forças de segurança, drones que vão permitir às forças de segurança vigiar ao vivo as movimentações das claques e os momentos de maior tensão, carros blindados para a polícia. E o que é aqui verdadeiramente impressionante é que esta operação de segurança está a ser montada sabendo-se que na Bombonera nem sequer vão poder entrar adeptos do River, porque as regras de segurança do futebol argentino impedem, sobretudo nestes encontros, às vezes há pequenas exceções, mas impedem que, sobretudo nestes encontros, os adeptos visitantes estejam, portanto, presentes no estádio. Portanto, toda essa segurança para adeptos do Boca. Para adeptos do Boca e para proteger a comitiva oficial do River. Isto é que é verdadeiramente impressionante. Nem sequer aqui se teme que perto do estádio haja propriamente grandes confrontos entre adeptos, porque os adeptos do River não vão lá. Agora, depois no jogo da primeira mão, a comitiva do Boca Juniors, quando foi jogar a casa do River Plate, ter sido, portanto, agredida, e houve atletas que ficaram feridos e vidros partidos no autocarro e tudo isso. O que se está a passar agora, e falaste há pouco do próprio jogo que teve que ser depois disputado em Madrid, portanto, estamos a falar aí de um cenário de guerra, mais do que propriamente uma mera... Sim, é quase cinematográfico. Uma coisa absolutamente assustadora, e, portanto, agora o que se teme é que isso possa voltar a acontecer ao contrário, portanto, com a recepção dos adeptos do Boca à comitiva oficial do River. Então, o que é que vai ser preparado? E vemos aqui também a capa do Clarín, que fala, portanto, do Super Clássico. Vemos ali o Sálvio, o jogador do Benfica, que é um dos que vai estar presentes, em representação do Boca Juniors. Do lado do River Plate vai estar também o Enzo Pérez, outro ex-jogador do Benfica. E dizia eu, portanto, que a comitiva do River vai almoçar e depois vai fazer uma viagem de autocarro curta, de 16 km, para a Bombonera, e vai chegar ao estádio 4 horas antes do jogo, portanto, mais do dobro do que aquilo que costuma ser normal. E o autocarro do River vai ser acompanhado por 2 helicópteros e 50 motas. 50 motas à volta do autocarro, de forma a que ninguém se aproxime ninguém se aproxima a 30 metros sequer do autocarro. Ou seja, é claramente um cenário assustador. Em Portugal, quando há um derby, são no máximo 4 motas as que acompanham um autocarro. Agora vão ser 50, portanto vamos ver como é que as coisas vão correr. O autocarro, de qualquer forma, não é blindado, mas vai ter, pela primeira vez, uma película, de acordo com o que escrevem os jornais argentinos, uma película anti-vandalismo que impede que o vidro das janelas estilhasse. Portanto, mesmo que alguma pedra chegue ao autocarro, muito provavelmente o vidro não irá partir. De qualquer das formas, é um cenário de guerra que está aqui a ser preparado para este jogo entre o Boca Juniors e o River, o que, se por um lado acaba por ser impressionante a forma como estamos a falar desta questão, por outro lado, convenhamos que é verdadeiramente triste e que é uma estupidez prever este tipo de comportamentos e temer este tipo de comportamentos, sobretudo num jogo em que não haverá adeptos das duas equipas, e isso é que me parece importante salientar. Recordo já agora que a outra meia-final da Libertadores é entre duas equipas brasileiras, o Flamengo de Jorge Jesus e o Grêmio, depois do empate a um gol na primeira mão. O Flamengo vai então jogar na próxima quinta-feira, portanto depois da manhã, com o Grêmio em casa, e pode então chegar também à final. Se lá chegar, defrontará então Boca ou River, consoante o jogo em River para já em vantagem, 2-0.
para já em vantagem por 2-0. Saltemos para, já agora aqui também, a propósito do mesmo assunto, o Clarín, muito rapidamente, até tem uma pequena entrevista a vários cardiologistas que lembram que as emoções deste jogo são de tal ordem que até recomendam aos adeptos, quer os do River, quer os do Boca, aqui num plano de igualdade, que não bebam, que não fumem e que não comam em excesso antes do jogo, precisamente porque isso pode conduzir a ataques cardíacos, e temos aqui uma página, portanto, de preparação emocional, digamos assim, para um jogo com estas características. São bons conselhos, mas que eu diria que devem ser cumpridos não apenas antes dos jogos de futebol, portanto, não beber, não fumar e não comer mais do que aquilo que é necessário. São práticas que devem ser mantidas não apenas antes dos jogos de futebol, mas ao longo da vida, como se compreende. Pode ser agora e depois manter. Exatamente. Se puder aproveitar o balanço já agora. Saltemos para a Inglaterra. Temos aqui alguns assuntos particularmente importantes, começando por aquele que ao fim e ao cabo me parece menos importante e que tem a ver essencialmente com a vitória do Sheffield United sobre o Arsenal por 1-0. Acaba por ser um mau ensaio para os londrinos, que vão jogar agora vão receber o Vitória de Guimarães para a Liga Europa. O Arsenal cai então para o 5º lugar da Premier League, portanto é claramente um clube que época após época continua a sentir muitas dificuldades para verdadeiramente ser uma equipa capaz de lutar pelo título de campeão da Inglaterra. Não irá acontecer este ano também, como parece que toda a gente já vai percebendo. De qualquer das formas, outros assuntos mais importantes, dizia eu. Esta notícia não tem tanto destaque, mas parece-me também muito importante, sobretudo atendendo aos momentos em que estamos a atravessar no que diz respeito ao racismo e ao futebol e à forma como estas coisas se vão tristemente cruzando. A polícia de Manchester confirmou que o Manchester United, portanto o clube, através da ação dos stewards, portanto dos assistentes de recinto, dos assistentes do estádio, expulsou de Old Trafford, no último jogo que fizeram em casa com o Liverpool, um adepto do próprio Manchester United que estava a insultar um jogador do Liverpool, portanto com um insulto racial. Esta notícia surge também no mesmo dia que 2 homens foram presos também por insultos racistas num jogo da Taça de Inglaterra entre o Henry Gay, do 7º escalão, e o Yeovil, do 5º escalão. Ambas as equipas abandonaram o jogo aos 25 minutos também na sequência de insultos racistas, mas voltando à história inicial da expulsão do adepto de Old Trafford por imposição do próprio Manchester United e por queixa do próprio Manchester United, estes exemplos parecem paradigmáticos e vêm sobretudo de Inglaterra, não propriamente de nenhum outro país, muito menos de Portugal. A forma como os clubes ingleses conseguem ser eles próprios a dar exemplos aos próprios aos adeptos, ou seja, não há aqui aquela defesa um bocadinho, enfim, triste, um bocadinho saloia às vezes até, da forma como os grandes clubes, e acontece frequentemente em Portugal, o Benfica defende os benfiquistas, sejam eles quais forem e seja em que comportamento pareçam ter dentro dos estádios, e mesmo se passa frequentemente com o Sporting, com o Porto, ou seja, há uma ideia de uma família que muitas vezes não tem propriamente uma justificação a partir de determinados limites, ou seja, têm de ser os próprios clubes a distinguir, neste caso tem que ser o Benfica a distinguir os benfiquistas que se comportam bem dos benfiquistas que se comportam mal, o Sporting a fazer o mesmo com os sportinguistas, o Porto a fazer o mesmo com os portistas, e o mesmo é válido para todos os clubes. E este caso ganha mais relevância por ser um adepto do Manchester expulso do próprio estádio. Exatamente, ou seja, não tem de haver uma defesa cega do adepto, sobretudo se o adepto se estiver a comportar mal, se o adepto não estiver a cumprir dentro daquelas que são as regras de conduta que o clube deve exigir aos seus próprios adeptos, independentemente de serem do Benfica, ou de serem do Sporting, ou de serem do Porto, ou do Vitória de Setúbal, ou do Marítimo, não interessa. Ou seja, parece-me que têm que ser os clubes a dar um exemplo aos próprios adeptos de que, independentemente de estar a torcer pela mesma cor, não deve comportar-se de determinada maneira. E isto em Inglaterra acontece com frequência. O que vai acontecer muito provavelmente é que este adepto não voltará sequer a entrar em Old Trafford, e será o próprio Manchester United a controlar essa ausência ou essa exclusão. E, portanto, parece-me que isto é importante de destacar. E falávamos então de questões de racismo. Já agora trago aqui também um recorte da edição online do Dnevn Trud, que é um jornal búlgaro, e, portanto, porque a seleção da Bulgária, que cometeu aquela triste figura de ofensas racistas no jogo precisamente com a Inglaterra, já tem um novo treinador depois da demissão do nosso Balakov. Portanto, o senhor
escolhido então o Georgi Dermenziev, oficialmente o novo selecionador da Bulgária, recordando que não apenas o Balakov, mas também o próprio presidente da Federação Búlgara, o Mihailov, Borislav Mihailov, foi forçado a demitir-se pelo primeiro-ministro, pelo governo da Bulgária, liderado então pelo Boyko Borisov, o que me parece aqui estranho também, e naturalmente que se compreende que haja realmente a necessidade de fazer qualquer coisa perante comportamentos como aquele que vimos no jogo da Bulgária com a Inglaterra, é que estas coisas não podem nunca surgir desenquadradas daquilo que são as sociedades, daquilo que são os ambientes sociais ou as particularidades de cada país, sobretudo na Bulgária, portanto, em que há proximidades perigosas do governo, inclusivamente a grupos de extrema-direita e a partidos de extrema-direita, e, portanto, estas coisas todas vão crescendo, vão fervendo, digamos assim. E ganham cada vez mais força parlamentar. E ganham outro tipo de visibilidade, outro tipo de expressão, outro tipo de aceitação, se quisermos, em alguns meios, pelo menos nestes meios mais públicos de espetáculo, como são os jogos de futebol. A sociedade búlgara tem algumas tradições até de alguma violência, grupos ligados à segurança privada, de ascensões políticas. O próprio Boyko Borisov também não é propriamente o primeiro-ministro um elemento estranho a este tipo de questões ou a este tipo de conhecimentos. E o que me parece aqui importante é que as coisas não podem realmente ser separadas. É verdade que têm de ser punidas e alguma coisa tem que se fazer à Federação da Bulgária, à Seleção da Bulgária, a partir do momento em que coisas daquelas acontecem e toda a gente vê, como viu no jogo com a Inglaterra, mas parece-me também uma ilusão partir do princípio que é por punir a Federação da Bulgária, ou por excluir o Presidente da Federação, ou por substituir o treinador da equipa, ou por afastar a Bulgária de uma ou de outra competição, que o problema vai ser resolvido. Portanto, alguma coisa tem de ser feita, sim, mas além de fazer alguma coisa imediatamente, e isso pode evidentemente passar por punições, é preciso fazer alguma coisa do ponto de vista estrutural para que o problema não volte a resolver-se, e essa é que me parece que deve ser a verdadeira preocupação, quer da Bulgária, quer de outro país que experimente problemas parecidos. Ainda uma outra questão, Inglaterra, volta à atualidade esta questão das concussões cerebrais e dos efeitos no futebolista. Trago aqui 3 páginas do Telegraph, segundo um estudo citado pela BBC. Os ex-futebolistas têm, é muita informação, portanto eu vou ler aqui para não me enganar, os ex-futebolistas têm 3,5 mais possibilidades de desenvolver demências do que, portanto, pessoas que não sejam ex-futebolistas, dentro da mesma escala etária, de acordo com um estudo publicado por peritos da Universidade de Glasgow, que têm precisamente investigado as relações potenciais entre cabeceamentos em bolas de futebol e lesões cerebrais. O estudo iniciou-se com a morte do avançado Jeff Hassel por repetidos traumas na cabeça. O estudo depois pôs em comparação 7.767 ex-jogadores, portanto homens que tinham jogado futebol profissional na Escócia entre os anos de 1900 e 1976, portanto estamos a falar já de pessoas que tinham deixado de jogar há muito tempo, já numa idade avançada, e 23 mil pessoas da população dita normal, ou seja, sem a tal ligação com o futebol. E, portanto, a conclusão é que os ex-futebolistas têm 3,5 mais possibilidades de desenvolver este tipo de demências. Esta questão não é absolutamente nova. Recordo, inclusivamente, uma reportagem publicada por A Bola já em março de 2017, ou seja, a caminho de fazer 3 anos, para que se perceba. O senhor que vemos ali é o João Proença, portanto um credenciado neurologista, que na altura participou nesta reportagem, ou seja, para que se perceba como este é um assunto, estamos a falar de uma peça já com 3 anos que foi publicada no jornal, e que se perceba como este assunto ciclicamente volta a aparecer nos jornais como se fosse uma coisa absolutamente nova. Na verdade não é, portanto já tem inclusivamente décadas, é preciso voltar à tal questão da doença do pugilista, como se dizia, portanto que tem na essência muita ligação com esta, aqui de uma forma se calhar até mais compreensível, porque cabecear uma bola é uma coisa, levar murros na cabeça é outra, portanto há aqui um outro tipo de violência, digamos assim. Mas as bolas, no período em que tu disseste, o período de tempo que estava descrito na reportagem estrangeira, sim, as bolas também eram muito mais pesadas e isso também tem influência. Pode ter influência, sobretudo quando estavam molhadas, naturalmente que essas coisas têm realmente alguma influência. No seguimento desta reportagem de A Bola, inclusivamente, o senhor que vemos ali chama-se José Torres, é filho, recordando que esta reportagem tem quase 3 anos, é filho de José Torres, portanto o lendário avançado da seleção
nacional, e dizia ele na história que tinha perguntado muitas vezes ao médico se o futebol não teria contribuído para o Alzheimer do qual o pai sofreu durante muitos anos antes de morrer. Ou seja, naturalmente que nunca houve, e portanto a família de José Torres também falou disso na reportagem, nunca houve nenhum diagnóstico que o garantisse, mas havia sempre essa desconfiança, havia sempre essa possibilidade que os médicos muitas vezes também colocavam no sentido de dizer é provável que essas coisas aconteçam e na verdade não é preciso ser médico para perceber que levar pancada na cabeça não é propriamente coisa boa e não pode, sobretudo com regularidade, e não pode correr bem, sobretudo a longo prazo, e portanto estas coisas têm evidentemente algum tipo de importância. Já agora, para quem gostar do assunto, recomendo aqui duas coisas. Primeiro, ler este livro que se chama League of Denial, foi escrito por estes dois senhores que na altura também participaram, também foram entrevistados para esta reportagem que acabei de mostrar na Bola, que tem a ver com a NFL e portanto com aquilo que aconteceu na NFL, também a respeito das concussões cerebrais, portanto League of Denial, Liga da Negação, a forma como afetaram os jogadores e ex-jogadores, levando até a casos dramáticos de suicídio. E já agora o filme Concussion, Concussão, que é protagonizado pelo Will Smith e que está ali ao lado de um senhor chamado Bete Omalu, que foi o médico, o primeiro a detectar, no que diz respeito à NFL, as tais ligações entre as pancadas na cabeça, aqui não tanto pela bola, mas sobretudo pelo encosto, pelo impacto provocado pelos adversários, e as demências posteriores. Naturalmente ele fê-lo, portanto o Dr. Omalu fê-lo afrontando, portanto, toda a gigante influência da NFL. O filme está muito bem feito, portanto relata tudo isso, até à forma como depois a NFL, depois de ter sido uma liga de negação no início, ter sido obrigada a pagar centenas de milhões de dólares de indenizações, portanto, e de chegar a uma série de Estamos a falar de milhares de atletas que foram realmente particularmente influentes na própria história do desporto mundial. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma coisa qualquer. Para já, a verdade é que se pensarmos na forma como isto está pela primeira vez a chegar ao futebol, particularmente no que diz respeito aos miúdos, e vemos como também está na capa do Daily Mirror, portanto, aquela questão da bomba relógio, da demência no futebol, e não é à toa que é uma criança que está a ser escolhida para cabecear, porque há muitos médicos neurologistas que dizem que pelo menos em idade de formação, os jovens não devem cabecear frequentemente bolas de futebol em treinos e em jogos. Deve ser um gesto que deve ser evitado, até que pelo menos o corpo fique formado, portanto, enquanto adulto, e portanto que tenha outro tipo de capacidade de resistência. Há quem entenda que isso não tem, portanto, estamos aqui a falar de questões potenciais ainda, há cá outros médicos que entendem que não há aqui nenhum tipo de problema. De qualquer das formas, é um assunto que vai começando a aparecer. No que diz respeito à UEFA e à FIFA, convenhamos que também são grandes instituições ainda num período de negação, ou seja, ainda não há propriamente, à exceção da Federação de Futebol Inglesa, da FA, de acordo com o que tenho lido, ainda não há propriamente grandes investigações por parte destas entidades a respeito disso, desta questão das boladas na cabeça ou dos impactos na cabeça no futebol poderem realmente resultar em problemas sérios. De qualquer das formas, como vamos vendo, pela reportagem que mostramos de Bola com 3 anos e pelos jornais que vamos mostrando agora, este é um assunto que, volta ou não volta, surge cada vez com mais importância e cada vez mais claramente associado a questões específicas do futebol e não tanto do boxe e já não tanto apenas da NFL. Portanto, é claramente um assunto que merece ser continuamente acompanhado, parece-me. Saltemos para os Estados Unidos, até porque estávamos a falar também dos Estados Unidos com a NFL. O LA Times, o jornal de Los Angeles, evidentemente, tem hoje na capa 2 páginas de análise ao início da temporada da NBA, que começa logo com um jogo entre 2 equipas de Los Angeles, precisamente os Clippers e portanto, os históricos Lakers e os frequentemente ridicularizados Clippers, que este ano estão claramente muito bem reforçados com o Kawhi Leonard, portanto, líder dos campeões do ano passado, os Raptors, e também com o Paul George, que ainda está lesionado, não vai poder jogar durante uma série durante vários dos primeiros jogos da temporada, mas que irá compor, portanto, uma dupla que se dizem pelo menos os especialistas, e vemos aqui também o Washington Post a fazer esse tipo de análise, uma dupla que pode levar também os Clippers a lutar claramente pelo título de campeão, e vimos ali que uma das outras duplas é composta então pelo LeBron James e pelo Anthony Davis nos Lakers, portanto há claramente aqui uma viragem, e isto parece-me interessante, quer nesta análise que o Washington Post faz aqui dos Big Threes are out e portanto os Big Twos are in, ou seja, as equipas compostas por 3 grandes atletas, 3 grandes figuras, 3 grandes estrelas, estão a dar lugar a outra vez a equipas
equipas compostas por duos muito dinâmicos, muito influentes, mas isto está a fazer com que, por exemplo, continuando aqui a mostrar a reportagem do Washington Post, com que os grandes jogadores fiquem um pouco mais distribuídos e que haja mais equipas com capacidade para lutar pelo título, e se calhar pela primeira vez nos últimos anos, e já agora apresento aqui também, sem adiantar muito, mas uma reportagem que está publicada hoje no Jornal da Bola e que está assinada pelo Miguel Candeias, que é claramente um especialista pelo nosso companheiro de profissão, jornalista de bola Miguel Candeias, e que é um especialista nesta matéria, e aquilo que se vai percebendo é que pela primeira vez em muitos anos não há propriamente, os Warriors já não são propriamente a equipa que vai ganhar de certeza, tal como se esperava, ainda inclusivamente no início da temporada passada, ou seja, é possível olhar outra vez para a NBA como um espaço muito mais competitivo, e de repente a modalidade ficou mais democrático. Exatamente, acaba por ser democrático, sempre foi, porque acaba por ser sobretudo pelas questões do draft, que me parecem realmente uma ideia, que me pareceram sempre uma ideia absolutamente brilhante, diria, para equilibrar qualquer competição, e nas competições norte-americanas isso acontece com frequência, a forma como o mais fraco pode escolher melhores jogadores e, portanto, dessa forma equilibrar, portanto, aproximar-se rapidamente de aspirações à vitória, e basta olhar, por exemplo, não para os Clippers e para a forma como agora olhamos para eles, também com uma grande dupla e com capacidade para discutir o campeonato, e isso parece-me realmente particularmente interessante. Mas sim, nos últimos anos havia claramente uma concentração, sobretudo nos Warriors, que já vão ter 5 elementos que poderiam, se calhar, esses 5 elementos poderiam alimentar três boas equipas, e na verdade estavam todos numa mesma equipa, e isso realmente parecia que fazia com que a competição perdesse de certa forma algum tipo de interesse. Acabou por não se verificar, o ano passado acabaram por não ganhar, mas agora parece outra vez uma NBA, como se calhar acontecia há 15 ou há 20 anos, com as estrelas distribuídas de uma forma um pouco mais democrática, como disseste, e então também é mais fácil toda a gente interessante fazer duplas do que toda a gente fazer triplas, não é? Exatamente, portanto, e muito menos fazer um quinteto, como acontecia com os Warriors. Então, aí tem também muito a ver com a saída do Kevin Durant e a consequente lesão, a forma como tudo isso acabou por lançar, portanto, uma série de novas contratações e uma série de mudanças, e de repente o cenário todo da competição, com essa particularidade, diria, acabou por mudar radicalmente, parece-me que para melhor. Veremos então como é que vai começar esta nova temporada da NBA, mais logo entre os Clippers e os Lakers. Voltando à Europa e voltando ao futebol, a Gazeta dello Sport tem na capa o Cristiano Ronaldo, que esteve em conferência de imprensa, portanto em conversa com os jornalistas, algo que não acontecia há mais de um ano, o que logo à partida é um facto que deve ser assinalado, ainda bem que aconteceu. Cristiano Ronaldo esteve então em conferência de imprensa no lançamento do jogo das Juventus com o Lokomotiv de Moscovo, também do português João Mário, fê-lo ao lado do Sarri, um treinador que foi então muito elogiado pela estrela portuguesa, como ali que se compreende, por força então de deixar com que ele jogue mais livre, mais solto, até um pouco mais animado, mais divertido. Vemos que o Corriere dello Sport também trata esse assunto, Cristiano Ronaldo que se diverte mais, e parece realmente um Cristiano Ronaldo rejuvenescido, bem disposto, feliz com a carreira, e isto é também de destacar, parece-me, porque eu creio que a melhor forma de esclarecer o momento que o Cristiano Ronaldo atravessa nesta altura na carreira foi feita recentemente pelo Laszlo Baloni, que foi o primeiro treinador dele no Sporting, e que disse uma coisa que eu acho realmente muito bem dita, muito bem pensada, e que era o seguinte: o Cristiano Ronaldo, quando tinha 17 anos, parecia que tinha o dobro da idade, e agora que tem 34 parece que tem metade da idade, e é realmente esse tipo de elogio que me parece que sintetiza muito bem aquilo que tem sido a carreira do Cristiano Ronaldo, e quando olhamos para ele agora com 34 anos, parece que sentimos realmente um jogador que está a começar a carreira, e isso é absolutamente admirável, e é claramente um jogador que, a par de Messi, vai conseguir estar, enfim, garantidamente entre os melhores de sempre da história, não interessa se o primeiro, se o segundo, se o terceiro, mas tanto ele como Messi vão fazer uma coisa que nenhum dos outros grandes da história conseguiu fazer, que é estar no topo da carreira, no topo das capacidades durante mais de 20 anos. E isso é realmente algo absolutamente extraordinário, e que vai elevar como nunca antes a fasquia para ser muito o melhor do mundo e para ser realmente um jogador lendário no futebol. Por exemplo, tanto o Messi como o Mbappé já tem que estar no máximo de agora até aos 38, 39. Tem que estar no máximo até perto dos 40, como o Ronaldo vai estar, e como o Messi, se as coisas correrem bem, também acabará por estar, porque tudo isto tem a ver naturalmente também com a forma como os jogadores treinam, com a forma como os jogadores se alimentam, com o acompanhamento que têm. Antes, um grande jogador não teria capacidade para jogar
a este nível durante tanto tempo, agora tem, e portanto as coisas começam a ser significativamente diferentes. A France Football tem na capa, conforme falámos há pouco, os 30 nomeados para a Bola de Ouro, as explicações para cada um dos casos, já falámos disso no início da nossa conversa, portanto há uma nota, uma ideia para cada um dos casos apresentados. O de Cristiano e de Bernardo são facilmente explicáveis, o de João Félix tem sobretudo a ver com o valor da transferência, isso acaba até por ser admitido. O L'Équipe tem na capa o Paris Saint-Germain, que joga em Bruges, na Bélgica, para a Liga dos Campeões e procura então manter o calor, manter a temperatura. Aqui uma referência ao facto de os parisienses já terem 2 vitórias em 2 jogos na Liga dos Campeões e se conseguirem então esta terceira vitória ficarem com a vida praticamente garantida nesta fase da prova, que convenhamos também não é propriamente nada de absolutamente extraordinário, tendendo ao potencial da equipa. Ainda no L'Équipe também a história do regresso iminente do Anthony Lopes a Portugal, vai jogar no Estádio da Luz com o Benfica, estamos a falar do guarda-redes do Lyon, o clube onde fez toda a carreira, desde os escalões de formação. É um caso raro, diria que até estranho, de ligação ao próprio futebol português, porque nunca jogou em Portugal, já representou a Seleção Nacional, atualmente não representa, a pedido dele, não se sabe se é algo que terá algum tipo de continuidade ou não, acaba por ser um afastamento um pouco misterioso, ainda que o próprio jogador o tenha justificado na altura, com questões sobretudo familiares. De qualquer das formas, nunca tendo jogado em Portugal, estamos a falar de um guarda-redes que venceu, que participou também na campanha do Euro 2016 e por isso tem inquestionavelmente um lugar na história do futebol português e que vai então jogar agora no Estádio da Luz com o Benfica. Em Espanha, ajuda-me com o tempo, temos 4 minutos, sensivelmente. Sim, então se calhar vamos terminar em Espanha, se temos ainda tempo, a Alemanha e a Grécia. O AS tem na capa também a Liga dos Campeões, o Real Madrid que joga em Istambul com o Galatasaray. Toda a gente está a apertar com o Zidane, que se vai mostrando um bocadinho indiferente à questão. Ele diz que a questão, a permanência dele no cargo é algo que tem que ser perguntado a outro, não a ele. Não é verdade que seja assim, portanto, a permanência tem também de ser perguntada ao que está no cargo, Presidente, porque é ele que o ocupa, e sobretudo numa altura em que se vai falando também muito até do próprio José Mourinho e da possibilidade de regressar a Madrid, portanto, veremos até que ponto é que estas coisas vão desenvolver-se no Real Madrid. Eu penso que vai depender também muito, claro, daquilo que o Real Madrid conseguir fazer na própria Liga dos Campeões, inclusive também no próprio campeonato. Na Liga dos Campeões as coisas não têm corrido nesta altura muito bem, 2 jogos ainda nenhuma vitória, um empate e uma derrota, o que por um clube como o Real Madrid é absolutamente dramático, mesmo nesta fase muito inicial da temporada. Agora mais uma derrota no campeonato. Mallorca. As coisas não estão propriamente fáceis para Zidane. A verdade é que até parece um pouco desrespeitoso, estamos a falar com esta, ligeireza, se calhar, de um treinador que já conquistou 3 Ligas dos Campeões e que tem ainda uma carreira tão curta, mas convenhamos que pegou numa equipa que era liderada pelo Cristiano Ronaldo, que estava em velocidade de cruzeiro e, portanto, que não precisava propriamente de treinador. Precisava apenas de alguém que não estrovasse muito. Um treinador com um profile, que gerisse bem o balneário, que fosse respeitado pelos outros jogadores, até por força de ter sido um grande jogador também. Isso aconteceu no Real Madrid. Agora teve de realmente mostrar um verdadeiro trabalho de sapa como treinador, criar uma equipa, construir uma equipa, alicerçar uma equipa, e tudo isso se tem mostrado realmente um pouco mais complicado para o Zidane. Ainda não é um trabalho perdido, mas para já está a ser muito criticado. Vemos a marca também apertar, como dizíamos há pouco, com o Zidane. Se queres, então ganha, mostra serviço, aparece, resolve problemas, porque caso contrário as coisas vão ter de mudar de assunto. Fala-se então de José Mourinho, veremos até que ponto é que o Zidane vai aguentar durante muito mais tempo no cargo. Ainda em Espanha, este assunto é importante, o Barcelona-Real Madrid, que estava previsto para 26 de outubro, mas que foi adiado, portanto, na sequência da instabilidade política que se vive na Catalunha, continua sem uma data definitiva. Portanto, o Comitê da Competição da Federação Espanhola informou que ainda não chegou a uma data, portanto, que agrade aos 2 clubes. É sempre um assunto triste, mas que ao fim e ao cabo tem muito a ver também com a própria atualidade da Espanha e, por consequência, a atualidade ao fim e ao cabo não é propriamente uma atualidade, é a própria história do futebol espanhol, que tem também sido muito marcada, até pela própria ascensão e rivalidade dos clubes, nunca foi alheia, portanto, a questões políticas e, portanto, acabam por cruzar-se aqui com muita naturalidade, ao fim e ao cabo. Temos um minuto. Um minuto, se calhar, então, terminaríamos aqui com as críticas ao Nico Kovac, no Abendzeitung, que é um jornal de Munique. Toda a gente no Bayern também está a discutir a questão do Nico Kovac, se continua, se sai, vai jogar com o Olympiacos, na Grécia, equipa do Pedro Martins, que nunca ganhou ao Bayern. O que está aqui em causa relativamente ao Nico Kovac é também não apenas a participação na Liga dos Campeões,
Campeões, mas está a ser muito pressionado por aquilo que se está a passar no campeonato alemão. E eu recordo que o que está a passar no campeonato alemão, não tive a oportunidade de ver se alguma vez tinha acontecido antes, mas estamos a falar de 2 pontos apenas, sublinho, que separam o primeiro do nono classificado. Do primeiro ao nono há apenas 2 pontos a separar as equipas e, portanto, o campeonato alemão está a viver uma competitividade que não sei se alguma vez viveu antes. O Bayern não está habituado a ter quanto mais 8 rivais. Exatamente, o Bayern de repente com 8 rivais, não sei até que ponto é que qualquer treinador do Bayern consegue lidar com uma coisa destas, muito menos um que tem sido tão questionado ao fim e ao cabo, como sempre foi desde o início, o Niko Kovac. Estamos habituados a um monólogo na Liga Alemã, acaba por não acontecer esta época e que grandes espetáculos temos visto na Liga Alemã. Miguel, muito obrigado por esta viagem até lá fora, para percebermos o que se passa no que diz respeito à imprensa internacional. A imprensa nacional vai receber uma nova atualização já a seguir. Recordo que os grandes temas do dia são, claro, a Bola de Ouro. O Benfica joga para a Liga dos Campeões amanhã e também há outros temas em Sporting e Futebol Clube do Porto. Já nos vemos já a seguir. Até já.